Olá, né? Boa noite, ou boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está chegando aqui, seja imensamente bem-vindo. A gente gosta sempre de dizer que esse é um espaço que não é físico, mas é um espaço energético, é um espaço vibracional que é preparado com muito carinho pela espiritualidade para esse nosso encontro. Então, eu sempre convido para quem está chegando aqui pela primeira vez, ou não, né? Que você imagina que você está entrando num espaço gostoso. Né? Eu gosto de imaginar que a gente está no meio da natureza, num gramado, num céu bem gostoso, e que a gente tira o sapato, senta numa almofada, e a gente imagina entrando como num templo, como num lugar de conexão especial com Deus. Com Deus e uns com os outros, porque na medida em que a gente se encontra aqui, a gente também se encontra numa frequência comum e a gente troca energia. Mesmo que você esteja assistindo isso num outro horário, não tem problema. Essa frequência e sintonia está sempre ajustadinha. E sempre tem também alguém da espiritualidade, dessa equipe linda que assiste o nosso trabalho, que vai estar dando um suporte para esse momento seu também. Nós sempre também orientamos, e isso não é ideia nossa, né? Isso é da espiritualidade, que você tenha uma garrafa d'água, um pote, né, um copo. Se for só para esse momento, né, pode ser só um copo, mas se for para você acompanhar um processo aí para sua casa, para as pessoas que moram na casa, ou se você tiver uma intenção para a sua saúde ou para um processo seu, que aí você coloque um para você. E se tiver mais pessoas, coloca mais potes, né, mais jarras ou garrafas, identificando qual que é para cada pessoa. E também, se for uma só para todo mundo, aí não precisa identificar, mas aí todo mundo toma. E a orientação de tomar é pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes ao dia. Uma ao acordar e uma antes de dormir. Se você tiver intuição ou necessidade, pode ir tomando quantas vezes sentir, pode tomar várias vezes, e sempre que você perceber que essa garrafa, né, isso que você colocou, está mais ou menos chegando em um terço, um quarto, você completa novamente com água e lembra de fazer uma mentalização, de fazer uma oração naquele momento, e os nossos amigos espirituais estarão sempre renovando, estarão mantendo o trabalho energético que foi feito nessa água durante os 15 dias entre os nossos encontros. E hoje eu estou muito feliz, porque o Eduardo está aqui com a gente de novo, é sempre gostoso ter a presença, o carinho, a experiência de vida, ele é palestrante lá da nossa casa e de outros lugares, tem sempre uma riqueza gostosa, né, do conhecimento espiritual aí para partilhar com a gente, e é um amigo do coração. Que alegria ter você aqui com a gente, Eduardo. Vou passar para você dar um oi para o pessoal, já fazer a nossa prece inicial, e hoje ele vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema bem bacana que já está passando aí embaixo. Que delícia ter você, Eduardo. É uma alegria sempre estar aqui com você, com os amigos que nos assistem, né? É, São momentos aqui ímpar aí que a gente fica com o coração muito alegre, muito feliz mesmo, né? De estarmos juntos aqui, né? E que todos que venham nos assistir, independente do horário, né? Sejam também muito bem-vindos, né? E que a paz do nosso Mestre Jesus, daquele que sempre está conosco, né? Nosso querido amigo Jesus, esteja conosco, né? Nesses momentos. E com certeza está conosco hoje, né? Para que a gente possa conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema aí que eu acho bastante interessante. A gente conversou, eu e a Sandra, um pouquinho sobre isso, né? E passar algumas coisas para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, que o importante é isso, né? É a gente ter algumas reflexões aqui para que a gente possa usar, né? No nosso dia a dia, tá ok? Vamos fazer a nossa oração então, para a gente começar, né? Sentindo sempre a presença dos nossos amigos da espiritualidade,
que são enviados de Deus, enviados do nosso Mestre Jesus, para nos acompanhar, para nos amparar, para nos dar força, não só nesses momentos que estamos aqui na live, mas em todos os momentos da nossa vida, quando nos abrimos para isso. Então, que possamos estar com os nossos corações abertos a receber também, além das informações, além do conhecimento e de algumas reflexões, receber desses nossos amigos o amparo necessário para o nosso corpo físico ou para o nosso corpo espiritual, a nossa mente, o nosso psique. Assim, Senhor, é sempre em seu nome que todas as vezes, nas lives e nos encontros que temos, iniciamos o nosso trabalho. Que hoje também seja assim. Vamos então começar. Esse tema, ele é um tema que está no Livro dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos, pessoal que é da doutrina, alguns às vezes assistem a nossa live, ainda não tem, mas muitos são simpatizantes, né, da doutrina, tem da doutrina espírita, tem alguns conhecimentos e tal. O Livro dos Espíritos é o livro base, o livro principal, talvez. Eu considero o principal o livro, um outro livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas como esse aqui é o primeiro, eles consideram como se fosse o livro base, né? Onde Kardec acabou interrogando muitas vezes, através dos médiuns, sobre questões da doutrina, né, em relação a vários aspectos. Esse aqui é de um capítulo, que é o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Então, ele veio fazendo algumas perguntas para entender, né, quando nós reencarnamos aqui, né, porque no Espiritismo nós somos reencarnacionistas, né, entendemos que isso é uma questão primordial para nossa compreensão aqui na Terra, né, do que nós estamos aqui fazendo e o nosso compromisso aqui na Terra, né, é que nada termina simplesmente quando partimos de volta, né? Nós voltamos para o nosso plano espiritual, onde dali depois retornamos outras vezes para ir depurando um pouquinho mais, né? E melhorando cada vez mais, que uma vida só é pouco para a gente crescer o tanto que a gente tem que crescer, né? E é dado essas oportunidades para nós. Então a gente tem que sempre lembrar que aqui nós estamos com uma oportunidade, né, ímpar de aprendermos e de tentar melhorar mesmo, né? Muitas vezes a gente patina um pouquinho, mas sempre a gente melhora, né? Tenho certeza que todo mundo, se for olhar um pouquinho para trás, vai ver que mesmo de um ano para trás, alguns meses para trás, não é a mesma pessoa, né? E a gente não muda só na fisionomia, né? A gente não vai ficando só mais velho, né? E eu brinco muito, Sandra, que eu falo que o corpo fica mais velho, né? E quando a gente fica mais velho, a gente vai perdendo a beleza, né? Porque as coisas vão caindo e tal. Então a gente vai perdendo a beleza, né? Do corpo. Mas o espírito, ele fica cada vez mais bonito, porque ele vai criando o seu brilho próprio, né? E a gente vê os nossos médiuns, aqueles médiuns que estão sempre nas reuniões nossas, que dizem que quando vem um espírito mais de luz, um espírito mais evoluído, a beleza que é, né? Então, a tendência nossa, como espíritos, é sempre melhorarmos, até de aparência, né? Até de vibração e tudo. Então, isso é muito importante, né? A gente sempre pensar assim. Porque esse corpo a gente vai deixar aqui mesmo e tal, então não tem importância que ele fique mais acabadinho, né? Mas o espírito não, o espírito ele vai crescer e vai ficar cada vez com um brilho maior, cada vez mais belo perante Deus, perante Jesus e todos aqueles que estão lá nos ajudando, tentando
dando uma mãozinha para a gente se elevar, né? Então, ele quis entender um pouquinho como ocorre quando a gente está aqui nesse plano, né, encarnado. Quando nós estamos aqui encarnado, algumas coisas acontecem conosco, né? E ele procurou entender um pouco a mais. E nós escolhemos aqui esse item 7, né, desse capítulo, né, que é o capítulo 7 também, no item 7, ele diz sobre simpatias e antipatias terrenas, né? Então, ou seja, simpatias e antipatias, né? E muitas vezes a gente tem simpatias por pessoas, né? Gratuitamente, e antipatia também, né? É a história lá que a gente estava conversando com a Sandra, que muitas vezes a gente entra e acaba conhecendo alguma pessoa e fala, nossa, como o meu santo bateu com o santo dessa pessoa, né? Porque ela é muito bacana, muito legal. Foi uma coisa assim que espontânea, natural, né? Que a gente não sabe explicar o porquê ocorre, né? E ao contrário também, né? Muitas vezes a gente chega em algum lugar, encontra uma pessoa, fala, ih, meu santo não bateu com essa, né? Eu não sei, às vezes eu acho que a gente tem mais aquelas que a gente não bate o santo do que bate o santo, sabe? Mas tudo bem, né? O mais gostoso, o melhor que a gente sente assim é quando as coisas acontecem positivamente, né? Então, para a gente só pontuar aqui, ele começa na questão 386 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, hoje, né, quando ele publicou, era 500 e poucas questões, e depois ele completou, foi para 1019 questões, né? Então, são muitas questões de várias coisas, de vários aspectos da nossa vida, não só aqui na Terra, ou seja, quando a gente retorna para lá. Ele quis saber tudo sobre essa questão, né, de como nós como nós nos comportamos como espíritos e como o espírito encarnado que somos hoje, né? E aí, ele começa com uma questão que a ideia dele era essa questão, né? Eu vou fazer a questão só para a gente entender realmente certinho o que ele quis tirar ali dos nossos amigos da espiritualidade as informações, né? Ele diz assim: dois seres que se conheceram e que se amaram podem se reencontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Porque tem aquela muita história da metade da laranja, né? A pessoa que é destinada para outra e tal. Então ele diz, olha, quando a gente, né, ama muito uma pessoa numa vida e depois a gente pode reencontrá-la, né, na outra vida, ele diz, os espíritos dizem o seguinte, né? Agora eu vou ter que colocar aqui, devido à idade, né? Vai diminuindo. Né? Se reconhecer, sim. Né? Ou seja, um espírito que já conheceu o outro espírito, só que agora os dois estão reencarnados, né? Olhou um para o outro e falou, nossa, né? Dá aquela boa sensação e tal, porque eles já se encontraram em situações de se amarem em outras vidas, né? Eles vão se reconhecer? Eles se reconhecerem, não. Ou seja, reconhecer que aquela pessoa foi, para mim, uma pessoa importante nesse sentido, né? De sentimento de amor naquela outra vida. Ele diz que não. Mas serem atraídos um pelo outro, sim. E muitas vezes ligações íntimas, baseadas em uma afeição sincera, não tem outra causa, né? Então, ele diz que quando a gente tem realmente, sabe, aquela pessoa que se olhou na multidão toda, né? E foi buscar o olhar daquela outra pessoa lá, e aquilo te chamou aquela atenção tão grande que realmente ele diz que esses casos realmente são casos que a gente já teve reencontros anteriores em outras vidas, né? Outras vidas podem não ser só aquela anterior a essa, né? Pode ser outras vidas, né? Nós tivemos muitas vidas já aqui, né? E aí ele vai.
dois seres se aproximam um do outro por meio de circunstâncias fortuitas, em aparência, mas que são de fato a atração que dois espíritos se buscam através da multidão, né? Como eu falei, aquela questão, né, que você não sabe o porquê, mas tanta gente para você olhar, para você se atraído, e você foi atraído por aquela pessoa, e aquilo te deu aquela sensação, né? Maravilhosa, fala, achei a minha parte aí da que estava faltando, né? Então, realmente, ele diz que sim, né? Tem essa finalidade em relação a isso, né? Outra situação, né, que ele vai comentar aqui, ele pergunta assim: não seriam para eles mais agradável que se reconhecessem? Então, assim, não seria legal se a gente reconhecesse que aquela pessoa realmente fez parte da nossa vida amorosa em outra existência? Aí ele diz, olha, nem sempre a recordação das existências passadas teria mais inconvenientes do que imaginam. Após a morte, eles se reconhecerão, saberão o tempo que passaram juntos. Então, depois que a gente sair daqui e voltar para o nosso plano espiritual, a gente vai saber tudo o que aconteceu entre um e outro. Mas não é conveniente a gente saber, né? Porque muitas vezes acontece, né? Mesmo pessoas que nós gostamos muito e tal, acontecem desavenças, né? Acontecem problemas, né? Nem tudo é mil maravilhas, né? E isso aí pode prejudicar, inclusive, o nosso caminhar com essa pessoa nessa vida, né? Às vezes a gente vai ter que ficar junto mesmo para dar uma acertadinha naquilo que ficou para trás, né? Para poder caminharmos os dois juntos mais para frente, né? De forma mais harmônica. E se a gente soubesse disso, a coisa poderia engrossar, né? Vamos chamar assim. Então ele diz que não convém essa daí, né? Essa questão de ficar procurando. E a gente vê tanta pessoa ficando indo atrás, né? Saber o que foi da vida passada, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, né? Se Deus nos deu, né? E na questão 392, que é uma após do esquecimento do passado, que ele fala aqui, ele vai nos dizer exatamente isso, né? Que Deus nos deu o esquecimento, que isso é uma bênção, que é para a gente realmente não ter influências das vidas passadas na nossa consciência. No inconsciente, sim, nós vamos ter, porque isso fica guardado. O Espírito guardou isso aí, né? Mas no consciente, não. Então a gente conscientemente não sabe e não vai entender o que aconteceu, né? E aí ele faz uma outra questão, se a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior, né? Ou seja, sempre então que eu vou ver uma pessoa que eu achar essa pessoa legal, tal, tem a ver com coisas do passado, né? Aí ele diz que não. Dois espíritos que se combinam se procuram naturalmente sem que se tenham conhecido como anteriormente, né? Aqui ele fala como homem, mas como homem, como mulher, na realidade, como seres, né? Reencarnados aqui na Terra, né? Ou seja, por que a gente se reúne, né? E tem essa simpatia? Por uma frequência muito parecida, né? Aí ele vai comentar um pouco mais abaixo que exatamente essa questão do magnetismo humano, né? O que é o magnetismo? O magnetismo nosso. Todo ser vivo tem um magnetismo próprio, né? O que é esse magnetismo? É a expressão daquilo que você pensa, daquilo que você sente, né? Daquilo que você tem no seu conhecimento, no seu crescimento espiritual, né? Então, o pessoal já deve ter lembrado e ouvido esse termo da aura, né? Da aura da pessoa, tal, da energia da pessoa. Nem sempre a gente está com o mesmo tipo de aura. Às vezes a gente muda, porque os nossos pensamentos mudam, né? Ora eu estou com bons sentimentos, ora às vezes eu não estou com bons sentimentos. Nós somos seres humanos aqui que ainda temos muito problemas, deficiências, vamos chamar assim, né? Morais ainda. É por isso que nós estamos aqui ainda, né?
que é exatamente para a gente resgatar algumas coisas e também progredir nessa questão moral, né? E a gente vai mudar um pouco essa aura em função daqueles sentimentos que a gente tem, uma raiva que eu tenho, não uma raiva breve, mas uma raiva prolongada, né? Aquelas raivas que a gente não esquece, né? Aquela coisa que fica martelando na cabeça da gente, né? Raiva, rancor, essas coisas todas. Isso muda muito o nosso magnetismo. E muitas vezes a gente atrai pessoas, né? Quando eu estou com bons sentimentos e tal, eu vou atrair pessoas também que têm esse mesmo tipo de sentimentos. Isso vai ser agradável para a pessoa, né? Então, até parece que a gente encontrou, já conhece essa pessoa há quanto tempo e tudo, porque o santo bateu, na realidade, a energia, né? A energia dessas pessoas estão muito similares nos pensamentos, nas ideias, nas emoções, né? Naqueles momentos que foram de reencontro. Então, não é só de vidas passadas. Da maneira como nós estamos aqui, isso também tem muito a ver, né? Outra coisa que ele começa a tentar entender aqui, e começa a perguntar, né, para eles, a questão da repulsão instintiva, que muitas vezes ele chama de repulsão instintiva, né? Qual a origem da repulsão instintiva à primeira vista que sentimos por certas pessoas? Essa é a pergunta dele. Repulsão. Muitas vezes você chega, encontra uma pessoa, você quer distância dessa pessoa. Você não quer ter contato mais com ela, né? É o contrário, né? O santo não bateu, né? Isso aí, a gente já julga a pessoa, porque é sempre a energia da pessoa que está ruim, não é a nossa, né? Isso aí é uma coisa bem característica do ser humano, né? É sempre o outro e não a gente. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos com a energia não está batendo com a outra. E às vezes a gente encontra essa pessoa um pouco mais para frente, quando eu estou bem e a pessoa também está bem, e a gente, puxa, a pessoa não é aquilo que eu pensei, né? Naquele primeiro encontro. Porque esse primeiro encontro teve essa energia, justamente o magnetismo. Não deu liga o magnetismo, a questão das energias, né, que nós transmitimos e recebemos em função do grupo também e das outras pessoas que estão em volta da gente. A gente recebe essas energias, a gente é influenciado por essas energias também, né? Aí nesse momento não teve uma boa união aí dessas energias e a gente sente essa repulsão em relação a essas pessoas. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado porque não julgar as pessoas pela primeira vista, né? Não querer argumentar e querer já dizer, olha, não quero amizade com essa pessoa, não quero nem saber, porque às vezes não tem nada a ver, né? Muitas vezes, né? Essa é o que ele vai falar aqui, essa origem da repulsão, realmente ela tem esses dois caminhos, como tem a da atração, né? Pode ser de vidas passadas também, né? De vidas passadas, que os dois reencarnaram nessa vida, cada um com a sua perspectiva aqui, né, de crescimento espiritual, mas em um dado momento a espiritualidade junta de novo para tirar aí algumas diferenças que possa ter havido lá atrás em relação à vivência que tiveram essas duas pessoas, né? Às vezes é um amigo, né? Às vezes é um amigo de infância, um amigo mas que você vai ter posteriormente na escola, às vezes no trabalho, né? No trabalho, muitas vezes como seu chefe, ou você é o chefe dele, né? E isso vai trazer uma certa animosidade para que os dois trabalhem isso, né? Para que os dois tenham um comportamento diferente, né? E isso que a gente tem que tirar, né? Desses comportamentos que a gente tem, quando a gente diz, não gosto daquela pessoa, não sei por que eu não gosto daquela pessoa. Isso tem ou é coisas de vidas passadas, ou é coisa realmente dessa vida
de encontros, né? E energias ali que não estão no modo de pensar, de transmissão de sentimentos e tal, elas não estão de acordo, né? E isso tem que ser vencido, porque senão atrapalha muito a nossa vida, né? Imagina você ter que trabalhar com uma pessoa que o seu santo não bate com dela, né? Quantas pessoas não têm que fazer isso? Aí, você vai para o trabalho, não é? Ou vai para a escola, ou vai para algum lugar, né, que vai ter que encontrar essa pessoa, né? Você já vai com um sentimento ruim sobre o encontro ou o trabalho que você vai ter, né? Isso não é bom, isso é péssimo. A gente tem que começar a entender, né, que as pessoas que são colocadas na nossa vida, né, são exatamente para que a gente possa ter a oportunidade de trabalhar aquilo que falta em nós, né? Ou a compreensão, ou a paciência, ou a compaixão, algumas coisas que a gente sabe que vai ter que adquirir isso, né? E que é o nosso crescimento espiritual, e a gente não consegue, né? E essas pessoas são colocadas na nossa frente, né? Exatamente para que a gente possa ter essa mudança de visão, de comportamento, né, em relação a esses tipos de sentimento que a gente tem, né? Isso pode ocorrer não só, como eu falei, em amigos, ou no trabalho, ou na escola, né, mas dentro da nossa casa, né? Às vezes um filho que vem e o pai tem problema com o filho, né? É, eles têm dificuldades de relacionamentos, né? A própria esposa, muitas vezes, que a gente fala do lado legal, né? Que é o início, né? O início é muito bom, né? Que são atraídos, muitas vezes, né? Pelas sensações, né? Que a gente tem normalmente, né? De atrações do homem para a mulher, ou hoje em dia, né? Normal, de até entre os mesmos sexos, e tá tudo bem, não é o problema não é esse, o problema é a questão só do amor em si, né? O que a gente tem que tomar cuidado é só com isso. E isso traz realmente, às vezes, uma dificuldade muito grande de relacionamento, né? E aquilo que foi nos dado como oportunidade para a gente fazer ou resgate, ou mesmo essa melhoria, nós vamos perder essa oportunidade, né? Porque às vezes eu não compreendo isso, às vezes eu não dou a chance, um olhar diferente para aquilo que acontece, né? Lembra lá que eu falei no início, né? Nunca é a gente, é sempre o outro, né? Então, é o outro que está errado, é o outro que faz coisas que me provoca, é o outro que está... E, no fundo, não é o outro, né? É como eu sinto, é como eu vejo, é como eu tenho as ações, né? Enfim, depende muito de mim, não do outro. Do outro eu não dependo nada, né? O comportamento tem que ser de mim, daqui de dentro, da minha cabeça, de como eu vejo as coisas e tudo mais, né? Então, esses dois, ele trabalha, né, nessas 6 questões, exatamente isso, né? Da antipatia e da simpatia, né? Dos dois lados, né? E ele fala uma coisa no final aqui, que eu vou dizer para vocês, que é muito interessante. Ele diz assim, né? Ele pergunta assim, se a antipatia ela nasce primeiro na pessoa que é pior ou que é a melhor, né? Porque a gente sempre acha que é melhor que o outro, né? Então, nasceu a antipatia sempre de quem? Ele diz que numa e noutra, ou seja, não interessa, né? Isso daí não é o fundamental. Mas a causa e o efeito são diferentes, né? Então, veja bem,
ele diz que a causa e o efeito é diferente. Naquele que tem uma evolução menor, tá? Tem uma causa uns problemas maiores, né? Porque ele fica com raiva, ele fica com rancor, ele não perdoa, ele tem todo isso, né, que ele fica guardando, isso vai dar problema de saúde, isso a gente sabe que a parte psicológica é fundamental na nossa vida hoje em dia, né? A própria ciência, a própria medicina já entra com esse fator, né? Antigamente não, mas hoje sim, né? E isso faz com que a pessoa que tem um grau de evolução um pouco mais baixo não consegue enxergar isso e não consegue aceitar esse tipo de situação. O que ele diz que é diferente, né? Por quê? Porque aquele que já começa a ter uma visão melhor, aquele que já começa a ter um crescimento espiritual um pouquinho melhor, né? Não precisa ser muito não, um pouquinho melhor, ele já começa a dar uma pensada diferente, ele começa a visualizar de forma diferente esses relacionamentos, né? Como oportunidades, como eu disse, né? Para vocês anteriormente, como uma oportunidade de crescimento, né? E muitas vezes até não sentindo raiva, não sentindo rancor da pessoa. Às vezes, no jeito que a gente tem hoje de crescimento espiritual, a gente muitas vezes não aceita conviver com a pessoa. E tudo bem, né? Mas não quer mal a pessoa, não quer que, né, não fique com ódio, não fique com rancor, simplesmente se afasta da pessoa, né? Não, se não consegue viver junto, né? Se não consegue ter um relacionamento de amizade ou mesmo dentro da casa, se afasta, né? Mas não fique com ódio, com rancor. É isso que ele diz aqui. É uma diferença grande, né? Como é que nós estamos? Talvez a gente possa começar a entender, né, como é que nós estamos, né, em relação a esses comportamentos que a gente tem, né? Tudo bem, eu não quero, olha, eu não consigo ter contato. Ótimo, beleza. Mas qual é o teu sentimento em relação a ele, né? O que você está fazendo em relação a isso? Como que você está trabalhando esse seu sentimento, né? Aí já vem aquela coisinha de como eu estou trabalhando o meu crescimento espiritual quando aqui encarnado, porque a gente veio para isso, né? A gente veio para trabalhar o nosso crescimento espiritual, né? Aí aprendendo a amar, aprendendo várias coisas que a gente ainda precisa aprender, né? Então, basicamente, resumindo, né, bastante aqui, Sandro, que isso aqui era uma palestra que eu fiz bem mais longa, né? Mas eu quero deixar a Sandra, porque a Sandra tem esse outro aspecto agora que ela vai nos colocar, né? Da visão, principalmente na parte psicológica da pessoa e tal. Tenho certeza que ela vai nos ajudar bastante a lidar com esse tipo de coisa. Agora eu passo para você, Sandra. É muito interessante mesmo, Eduardo. É um assunto que toca a vida de todo mundo, né? Eu trabalhando no consultório, lido com essas questões o tempo todo e observo essas queixas e essas percepções das pessoas o tempo todo, além de ter as minhas próprias. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente refletir, que complementa aí o que você teve colocando nesse finalzinho, mas frisando um aspecto, Eduardo, é que às vezes as pessoas compreendem mal isso que você está falando e entram num processo de exigência consigo e culpa. Isso já aconteceu muito. Então, por exemplo, assim, eu não consigo conviver com a minha sogra, eu não consigo gostar dela, né? E eu vou ter que voltar com ela na próxima vida de novo, porque eu estou perdendo a possibilidade, eu estou falhando, né? E aí a gente fala exatamente isso que você está dizendo, tem uma diferença entre eu carregar uma carga negativa interiormente, que é sempre ruim. Então, se eu tenho sentimentos, né, de rancor, de raiva, de acusação, de mágoa, de inveja, seja lá o que for, isso eu preciso ir trabalhando por mim, porque levar isso é ruim para mim. Mas tem uma coisa importante, que a gente deve amar todo mundo, no sentido de promover o bem. Mas a gente não precisa gostar no sentido da afinidade, né? Eu falo sempre essa diferença.
Porque, por exemplo, assim, às vezes a pessoa tem uma coisa assim, eu não gosto de mandioca, né? Você fala, não, você tem que comer mandioca, você tem que passar mal comendo mandioca. Não, a não sei que seja para remédio, mas você pode escolher aquilo com o qual você tem afinidade. Né? Essa vibração de pessoas também é algo que nos dá afinidade ou desafinidade. E assim como você escolhe uma cor, assim como você escolhe um cheiro, assim, você pode cultivar as suas afinidades de relação. Isso é útil. A gente não deve ser preconceituoso, a gente não deve julgar, a gente não deve menosprezar. Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente dizer, olha, com tal pessoa eu tenho menos afinidade, vou ficar mais na minha, né? Eu vou ter uma convivência pacífica quando for necessário, mas eu vou me manter reservado intimamente. Isso é muito respeitoso e com você, inclusive. Não há culpa nenhuma, nem demérito nenhum nisso. É como você falou, às vezes acontece da pessoa, por exemplo, isso já aconteceu comigo, de atender uma pessoa e ela tinha uma culpa enorme, porque ela falava, eu não consigo gostar do meu pai. Né? E a gente trabalhando, fazendo toda a reflexão, ela tinha feito um bom trabalho, porque ela já não tinha rancor, ela não tinha mágoa, ela não tinha acusação, ela tinha uma troca positiva com o pai, não com grande intimidade, mas tinha, ela respeitava, ela dava valor ao que ela recebeu dele, que é a vida. Então, assim, ela honrava esse pai e ela tinha atitudes boas para com o pai. O que ela não tinha era afinidade. Então, eu não tenho vontade de estar junto, de abraçar, de conviver, de ver a toda hora, né? É natural. Não precisa, isso não precisa ser forçado. Aliás, tentar forçar isso é desumano, né? É desrespeitoso com a gente. Então, essa distinção eu gosto de fazer para as pessoas não entrarem na culpa, porque a culpa é sempre um veneno. Então, né, não cobre de você ou proponha ir superando gradualmente os sentimentos negativos contra qualquer pessoa, né? Porque isso vai fazer muito bem para o seu coração. Mas respeite as suas afinidades, né? Porque sim, a gente cultiva melhor aquilo que está mais pertinho da gente. E aí eu queria ilustrar uma coisa contando uma história que eu tive, que foi para mim muito pedagógica e que fica talvez como uma sugestão de abertura que talvez vocês possam fazer numa situação semelhante. Que é, eu tive, entre outras histórias, porque eu tenho certeza que todo mundo tem, eu me encontrei algumas vezes com uma pessoa, e desde a primeira vez que eu encontrei essa pessoa, eu tive uma repulsa profunda por essa pessoa. Um desconforto emocional intenso, uma sensação assim de que eu queria exatamente isso, eu queria não ter mais que me encontrar com aquela pessoa. E era difícil não entrar numa atitude de vir pensamentos negativos, que naquela época, por treino, eu já me limitava, então não deixei isso vir para minha cabeça, mas a energia emocional era terrível. Era muito, mas muito desagradável. Tão desagradável que mexeu comigo. Eu falei assim, nossa, mas que isso que é tão assim, né? E eu andava também numa fase frágil, então eu demorei um pouco para ir dando conta disso. Mas parece que era de propósito. A vida me fazia encontrar com a pessoa de novo. E me fazia encontrar com a pessoa de novo. E me fazia encontrar com a pessoa de novo. E todas as vezes o sentimento era o mesmo. Até que num determinado momento aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava num momento de oração, pedindo ajuda para Deus, pedindo para Ele cuidar do meu coração, trabalhando com isso. E essa pessoa se aproximou de mim e veio pedir se eu não a atenderia como paciente, como uma pessoa que eu ia orientar, que ela estava. E eu percebi que a pessoa estava muito mal, precisando muito. E naquele momento aconteceu uma outra coisa. Eu senti a presença espiritual dizendo: abra seu coração. Falei, ai, danou-se tudo. Agora que vai dar ruim. Eu posterguei a minha resposta de um jeito educado, né? E entrei em estado de oração. Eu falei assim, bom, eu tenho certeza que existe alguma dificuldade e que a vida está me dando a oportunidade de limpar. Porque senão não haveria essa insistência tão grande desses encontros. Não é por acaso. Com certeza é algo que vai me abençoar, limpar o coração. Não sei se eu vou poder ser útil para a pessoa, mas alguma coisa eu tenho que fazer. E aí eu pedi muita ajuda, fiz muita oração, e naquela mesma noite, eu sei que eu sonhei com a pessoa a noite inteira.
sonhei, o que muito provavelmente significa que desdobrada nos levaram para fazer uma faxina. Né? E eu, curiosamente, senti no dia seguinte que o meu coração estava muito diferente. E essa diferença foi melhorando, e foi possível fazer um trabalho muito bonito com essa pessoa, e hoje eu tenho um coração muito gostoso, inclusive, por ela. É uma pessoa por quem eu tenho um carinho grande, né? Então, assim, não é a história da afinidade. Podia ser que depois da limpeza do coração, ainda eu não fosse capaz de me sentir confortável para atendê-la, e eu teria sido honesta, porque a gente não deve forçar essas coisas, né? Para você ser útil para alguém, você tem que estar num estado de sinceridade afetiva. Eu não sei fabricar sentimento, né? Não funciona. Mas, e se fosse o caso, teria dito e respeitado, porque eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que a vida é assim, é isso que o Eduardo falou. Muitas vezes a gente é trazido perto da pessoa para fazer cura. Às vezes a cura da relação, às vezes é só a cura do nosso coração. Porque às vezes o que a gente tem que fazer é limpar nosso coração, abençoar e deixar a pessoa ir, e a gente seguir o nosso caminho também. Né? Se depois disso, da limpeza, a gente vai ter um lugar gostoso de construir junto, a gente vai descobrir. Né? Mas eu acho que é importante, e aí entra até outra coisa, a gente pedir, inclusive, ajuda espiritual quando for difícil. Né? Porque às vezes, realmente, sozinhos, a gente não dá conta. Mas o que Deus quer da gente é aquela história, né? Que a gente faça a nossa parte, que a gente diga, olha, da minha parte, eu desejo curar, eu desejo entender, eu desejo perdoar. E foi com esse pensamento que eu fiz a oração. Eu falei, olha, se eu falei com a pessoa, eu quero, né, me redimir. Se a pessoa falhou comigo, eu quero encontrar um coração sincero de perdão. E o que quer que haja entre a gente, eu quero que seja limpo, porque eu sei que só vai fazer mal para ambos, né? Então, essa é uma situação que foi muito forte e que para mim foi muito gostosa de resolver, né? E traz uma esperança de que a gente possa realmente estender essa limpeza, essa cura para o máximo do nosso coração. Acho que é só para ilustrar um pouquinho, né, Eduardo? Não, foi perfeito, Sandra. Exatamente isso que você completou foi, né, como sempre, o que faltou. A gente tem que sempre ter essa visão, né, de que nada acontece por acaso na nossa vida. Com certeza. Não existe coisas ao acaso. Não. Nós não encontramos as pessoas por acaso, nós não temos relacionamento com as pessoas ao acaso. Isso esquece, né? Sim. Deus não joga dados, né? Não brinca com as coisas. Então, quando a gente tem esses relacionamentos, quando a gente tem algum problema desse tipo, alguma coisa realmente tem para a gente, como você falou, né, limpar o coração. Às vezes acertar, às vezes não, né? Isso aí é a gente que vai colocar, cada um com a sua necessidade, com a sua capacidade naquele momento de lidar com as suas dificuldades, né? A gente tem, como você bem falou, muito propriamente, que a gente não pode a gente não pode ir contra um sentimento que a gente tenha, né? No sentido que aquilo nos prejudique, né? Aquilo nos traz amargura, rancor para nós, né? Como a pessoa que você comentou na questão do pai dela, né? Sim. Dela se sentir mal por não conseguir fazer aquilo, né? A pessoa tem que respeitar realmente, respeitar as dificuldades que a gente tem, né? Nós temos que entender as dificuldades dos outros, mas também entender as nossas dificuldades, né? E tem até um caso à parte ainda, Eduardo, que né, daria para conversa de uma conversa de uma live inteira, que talvez a gente até possa fazer, que são as relações tóxicas e abusivas, que de fato, né, a gente tem que reconhecer
e delimitar. E às vezes essas relações voltam para a gente, não para que a gente conviva, mas para que a gente aprenda a colocar limite, para que a gente aprenda a dizer, olha, não repito, eu não vou ser submisso a isso de novo, eu não vou, né, me deixar ser machucado de novo, não julgar a pessoa, mas aprender por limite, colocar um lugar de saúde psíquica, né? São pessoas que vêm para a gente exercitar autorrespeito, autoconsciência, autoamor. Sem dúvida, Sandra. Perfeito. Maravilha. Agora, pois, como você disse, esse tema teria, assim, muitas coisas para ser desenvolvido, né? Porque exatamente são as dificuldades que a gente tem na nossa vida, né? Nós estamos aqui para conviver com as pessoas, né? Sozinho a gente não cresce, sozinho a gente não evolui. Nós não evoluímos com as dificuldades que a gente encontra na nossa vida, né? Só que se a gente agir da mesma maneira sempre, né? Como que a gente muda? Se a gente age da mesma maneira, né? Não há mudança. Então, isso vem para exatamente a gente começar a mudar o nosso coração, né? Sem ter que, me fugiu um termo agora, mas sem ter que nos, nos machucar, né? Com isso. Não podemos nos machucar com isso, né? E no nosso limite. Acho que essa é a palavra, né? E a gente sempre trabalhar no nosso limite, mas com a vontade firme, né, de querer realmente progredir, né? Tudo bem? Maravilha. Realmente dava para a gente ficar um tempão aqui ainda conversando, mas vamos lá para a nossa vibração e a gente retoma essa temática de outra forma, em outro momento, que é sempre muito válido. Então, vou convidar você agora para ficar numa posição confortável. Fazer uma respiração bem profunda. Se esse tema mexeu com você, mexeu tanto com coisas do passado ou com relacionamentos de hoje, aproveite esse momento e se acolha um pouco, acolha o seu sentimento. Dê um tempinho para você se perceber, se reconhecer. Lembre que você não está sozinho. Em primeiro lugar, dentro de você, tem o seu ser verdadeiro, o seu ser divino, o seu eu maior, que é a sua ponte de conexão com todo o recurso divino, o amor divino, o reino de Deus aí dentro. E você pode se conectar com ele através do autoacolhimento, do autoamor, imaginando que você se dá um abraço energético, espiritual, como você dá em um amigo, transmitindo carinho, presença, apoio, consideração, confiança.
Respire fundo novamente e observe como se acolher, como trazer carinho e amor para você mesmo. Altera o seu corpo, o seu campo de energia, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Veja as mudanças que isso traz para dentro de você. Respira fundo mais uma vez. E nesse acolhimento gostoso, receba também o acolhimento, o carinho, a presença, a inspiração do seu anjo da guarda, do seu mentor espiritual, desses amigos espirituais da equipe que assiste o trabalho aqui na live, né, lá do nosso grupo da BE. É uma equipe maravilhosa de médicos, enfermeiros, terapeutas, que se disponibilizam a nos apoiar, nos intuir, nos guiar nessa jornada tão bonita de autoconhecimento, de reforma interior, de aprendizado verdadeiro, de como a gente lidar com a nossa sinceridade, os nossos desafios e as nossas oportunidades. Então, quando a gente se abre e a gente procura e a gente se disponibiliza, intuições boas chegam para nós, chega força, apoio, coragem, e a gente pode começar a olhar para temas espinhosos, para desafios relacionais de uma maneira nova, tendo ideias de passos para serem dados, de posturas interiores que a gente pode redirecionar, e também da abertura do coração para soltar mágoas, raivas, rancores, medos, dívidas, culpas, permitindo que energias amorosas, energias inspiradas entrem no nosso coração e tragam uma nova perspectiva, um novo olhar, que pode ser de aproximação, que pode ser de ruptura, desligamento, reencaminhamento. E a gente sabe que vai na direção certa, porque cada passo nessa nova direção faz crescer dentro de nós paz, alegria, amor, esperança. E a gente vai evoluindo gradualmente, passo a passo. Respire fundo, solta o ar bem devagar e sinta-se bem. Sinta nesse momento agora de uma maneira mais levinha. Um trabalho gostoso de apoio, suporte. Os nossos amigos da espiritualidade chegam à nossa casa limpando, harmonizando, nossos familiares,
nosso espaço de trabalho. Vai trabalhando com as nossas águas, colocando aquilo que for o mais útil, o mais inspirado, o mais recomendado por Jesus, para aquilo que a gente pediu e mentalizou, para esse nosso momento. Às vezes, até para aquilo que a gente nem fazia ideia que está precisando. Mas quando a gente abre o coração com confiança para receber, nesse momento, é trazido as nossas águas, ao nosso campo de energia, nossa família, as nossas relações, e essa energia amorosa convida o nosso coração a irradiar amor também. E eu gosto que nesse momento a gente se abra juntos para deixar o coração gerar amor e doar e estender. Todos nós somos receptores e doadores. Então, aquilo que a gente também tiver apto a doar, e sempre tem o que a gente está apto a doar, nesse momento, oferecemos aos nossos irmãos, ao trabalho que acontece no centro, a todo e aquele que precisa de apoio, de cura, de harmonia, de acolhimento, de carinho, aos animais, às plantas, ao nosso planeta Terra querido. Que essa energia de amor possa se estender, abençoar, nos unir, fortalecer esse lugar gostoso de encontro, de aprendizado, de troca e de restauração. Nesse momento, elevamos o nosso coração em gratidão. Agradecemos, Pai amado, agradecemos Jesus, Maria, toda essa equipe linda que está sempre conosco, mesmo em outros momentos, nos inspirando, apoiando, ensinando, guiando, restaurando, fortalecendo, e principalmente nos convidando a nos manter unidos. Que esse amor permaneça vivo e que possamos caminhar juntos, fortalecidos, inspirados, sempre como canais lindos do amor de Deus. Eu sou grata a você que está aqui com a gente. Sou grata a você, Eduardo, pela sua presença, pela sua sabedoria, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade de oferecer seu conhecimento aqui, de manter esse lugar de troca gostoso funcionando. E desejo que a gente tenha aí uma quinzena abençoada. E eu passo para você a palavra agora, para você também se despedir do pessoal. Só agradecimento mesmo, Sandra. Eu que agradeço muito por poder estar aqui com você, ter essa oportunidade. Para mim é uma felicidade tão grande. O aprendizado maior sempre é meu, com certeza, né? E que os nossos amigos que nos ouvem, que nos veem aí a qualquer momento, né? Possam repassar essas lives, às vezes, para as pessoas que... Tem muitas pessoas que precisam escutar algumas coisas, né, importantes para a vida delas. Quem sabe, né, a gente não está fazendo um bem, né, para essa pessoa, repassar um pouquinho daquilo que se foi bom para você, né, encaminhar para as pessoas também, tá bom? Mas é uma alegria muito grande sempre e gratidão por mais esse tempinho aqui juntos, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço com carinho para todos e até daqui 15 dias.